Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência nesse encontro que a gente tem todo sábado ao meio-dia aqui na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho de sempre e eu já começo falando para você dos nossos apoios. Conosco a ESA, Grupo LW, Líder Empresarial, Colégio São Domingos, todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Hoje, recebendo a doutora Leidinéia Siqueira, ela é fisioterapeuta e trabalha com fisioterapia aquática aqui no Mensana, que fica em Arco Verde. Leidinéia, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui, né? E eu agradeço o convite de vocês em nome do Mensana e da Fundação Terra. Obrigado você pela sua presença. Agradeço a você mais uma vez o carinho da audiência. Lembro que você pode acompanhar nosso programa também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram da TVLW, também pelo site www.tvlw.tv.br. Ficam todos os Saúde e Evidência disponíveis lá para você assistir a hora que quiser. Doutora, a gente vai acompanhar agora o VT que traz o tema do programa de hoje. A gente vai falar sobre Maio Amarelo. O Maio Amarelo tem por objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. E no Brasil, a violência no trânsito é considerada um problema de saúde pública. Os acidentes de trânsito figuram como a segunda maior causa externa de mortes no país. De janeiro a março de 2020, antes da implementação das medidas de isolamento no país, o Brasil registrou 89.028 acidentes de trânsito. Houve 14.300 registros a mais do que o mesmo período de 2019. Durante os meses de menor circulação da população pelas medidas tomadas, os acidentes diminuíram 13%. Uma tendência que se inverteu apenas quando começou as flexibilizações. Apesar da redução dos acidentes, estima-se que até o fim do ano serão pagas 143 mil indenizações por invalidez e 29.396 por mortes, uma redução de 19% somente com respeito a 2019. O Brasil segue registrando uma média anual de 30 mil óbitos causados por acidentes. Isso implica que mais ou menos 80 pessoas morrem por dia no Brasil como consequência de um acidente de trânsito. 8 em cada 10 pessoas que morreram em acidente de trânsito no Brasil são homens. O condutor do veículo é o que mais sofre as consequências, seguido pelo pedestre e, por último, o passageiro. 70% das vítimas são jovens entre 18 e 34 anos. E a metade das vítimas, tanto de óbitos quanto de lesões permanentes, são produto de acidentes de trânsito no país e têm entre 25 e 44 anos de idade nas vítimas. Maio Amarelo é o tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutora, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui conosco. O VT trouxe informações importantes, né, a respeito do número de acidentes nas nossas estradas. O Brasil continua tendo um índice alto, né, de pessoas que são vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional. Isso, a gente vê que mesmo num período de pandemia, onde diminuiu muito a circulação de pessoas, ainda temos números muito altos, né? O que pode implicar também na nova forma de convivência, né? Porque as pessoas estão evitando transportes públicos, também tem a questão que aumentou muito as entregas, né, de pedidos em casa, e aí a gente vê um maior número de motoboys também circulando, e as pessoas estão com essa tendência de se locomover com seus transportes próprios para evitar a aglomeração nos transportes públicos, né? A senhora é fisioterapeuta, lida diretamente com pessoas que sofreram e que foram vítimas de acidentes e, claro, que ficaram sequelas também. Como é o dia a dia dessas pessoas? Como é que a senhora lida com o tratamento dessas vítimas na questão psicológica também? Porque há toda uma luta para que a fisioterapia seja vencida, para que dia a dia as pessoas reabilitem algumas funções motoras que porventura foram causadas nesses acidentes. Como é esse dia a dia? Explica para a gente. Esse dia a dia é muito variante, assim, visto que a gente tem um imenso número de traumas que podem ocorrer devido aos acidentes de trânsito, né? Então, lá no Mensana, a gente recebe todos os tipos de traumas, né? E bom que a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem vários profissionais que podem atuar nessa equipe, também nessas questões psicológicas, dos traumas emocionais que ficam dos acidentes, né? Então, o que a gente mais vê assim no dia a dia são as lesões de membros superiores e inferiores. Então, mais de 40% dos pacientes que chegam com lesões de membros, né? Os acidentes de moto, por exemplo, a maior lesão que tem são nos membros inferiores,
né? A pancada geralmente atinge mais membros inferiores, então são os números que a gente mais vê, né? Mas também tem as sequelas neurológicas dos acidentes mais graves, que são os traumatismos cranianos e as lesões medulares. Aí, nesses casos, até o processo de reabilitação é mais longo, então tem um dia a dia mais difícil, porque em alguns não vão recuperar, né, a função que tinha antes, e esse é o nosso objetivo da reabilitação, tentar habilitar o paciente com essa nova condição que ele tem, né, para tentar buscar o máximo de funcionalidade e independência possível, né? Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa questão da fisioterapia aquática. Além da água, claro que a grande diferença por ser dentro de uma piscina e lidar com a água, queria que a senhora falasse um pouco a respeito de como é feita esse trabalho. E a senhora falou também sobre as lesões nos membros, né? A maioria delas. Como é que é feito esse processo todo? Veja só, na fisioterapia aquática, a gente recebe esse paciente geralmente no pós-cirúrgico, mas quando já cicatrizou a abertura do ferimento, geralmente eles vêm com cirurgia, colocação de placas, de parafusos, né, para os pacientes que tiveram lesões em membros. Então, a gente espera o processo de cicatrização da ferida, né, do ferimento, e aí inicia o processo de reabilitação. A vantagem da fisioterapia aquática é porque a gente consegue fazer a terapia com menos carga do que fora da água, né? Então, para o paciente que teve uma lesão, coloca uma placa que não pode fazer a descarga de peso completamente, que é colocar todo o peso do corpo sobre o membro. Na água, a gente consegue fazer esse paciente andar sem precisar do auxílio da muleta, e aí a gente começa a reabilitar essa marcha, porque ele vai conseguir pisar, mas com uma carga bem menor do que seria fora, né? A gente consegue eliminar a gravidade. E nos pacientes neurológicos é que a gente tem assim um ganho melhor, porque depende do nível, né, da lesão. Mas acidentes de moto é bem comum, lesão cervical, também acidente de carro grave. Então, nos pacientes que têm lesão cervical, as sequelas principais que aparecem são a tetraplegia, né, quando para os 4 membros, e a paraplegia, quando é só os membros inferiores. Então, nesses pacientes, alguns vão voltar a andar com dificuldade e outros não, a fisioterapia aquática a gente consegue ganhar força de tronco, que é bem importante para eles. E alguns que não conseguirão andar fora da água, conseguem dentro da água, porque como a gente reduz o peso do corpo, então eles ainda conseguem fazer algum tipo de marcha dentro da água. O papel da água específico é dar esse ganho de resistência, não é isso? Aumentar essa potência muscular. Isso, a gente consegue ganhar resistência, mas principalmente na fase inicial da reabilitação, né, onde o paciente ainda não tem muita força e ele precisa eliminar essa força da gravidade para conseguir principalmente se locomover. O trabalho na água é bem importante, porque a gente consegue bem mais fácil do que fora da água. Mas a reabilitação geralmente ocorre com as duas terapias em conjunto. Fora e dentro da água. Quer dizer que as duas funcionam? Isso. Geralmente o paciente faz a terapia com 2 fisioterapeutas, um em solo e um na água. Essa questão das lesões mais graves que a senhora falou a respeito de placa, de ferro, de parafuso, a demora é maior, né? O tempo para recuperação leva mais tempo, né? Depende Cada muito caso é um caso, então. do tipo de trauma. Agora, veja, mais de 40% dos pacientes que sofrem lesões nos membros, eles também têm múltiplas lesões. Então, é muito comum vítima de acidente de trânsito vir com politraumatismos. Então, isso depende de quantos traumas a pessoa tem. O que é comum também nos pacientes que vêm com traumas mais graves, como traumatismo craniano e lesão medular, também virem com traumas em membros. Ou, às vezes, até lesões em órgãos, que aí precisa ter uma atenção maior assim, para a equipe de urgência, né, para poder vir para a reabilitação. Então, depende do tempo que esse paciente chega, porque, às vezes, o paciente chega com 1 ano depois do acidente. Então, para a gente reabilitar é bem mais difícil do que o paciente que sofreu o acidente, saiu do hospital e já iniciou a reabilitação, que o ideal era iniciar até dentro do hospital, mas nem sempre é possível, né? Sempre tem essa estrutura, né, doutora? Então, para pacientes com lesões leves, a gente consegue reabilitação em 3, 4 meses. Mas pacientes com lesões mais graves ou pacientes que tiveram traumatismo craniano e lesão medular, geralmente gira em torno de 1 ano, 1 ano e meio a reabilitação deles. A gente viu também no VT que a faixa etária, né, cada vez pessoas mais jovens envolvidas nesses acidentes. A senhora tem visto isso também no seu tratamento com os pacientes? São pacientes mesmo jovens, como a gente viu aí no VT? Isso, são sim. Dos pacientes que eu mesma já atendi, o máximo que eu atendi assim, de idade foi um paciente de 55 anos. Todos geralmente têm bem abaixo disso. Então, são pacientes jovens, alguns ficam com sequelas graves que demoram até para a reabilitação e para poder voltar à funcionalidade.
Uma coisa que preocupa muito a equipe do centro de reabilitação é a questão da vida laboral, né? De como esse paciente vai se comportar nas atividades laborais de trabalho, se ele vai poder voltar ao mercado de trabalho, né, depois do acidente. E a vantagem que a gente tem da reabilitação com a equipe multiprofissional é tentar isso, trazer esse adulto jovem que sofreu o acidente de volta à vida ativa, né? A gente vê que, de fato, os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública mesmo no nosso país, visto o número de casos e o número também de óbitos, né, por conta disso. Queria dar sua opinião a respeito da questão da educação, das campanhas educativas. A senhora é a ponta final, no caso, lidar com o paciente depois dos traumas, esse trabalho de fisioterapia. Para a senhora, o quanto é importante essa questão da educação e das campanhas educativas para conscientizar justamente essas pessoas a dirigirem com responsabilidade? Totalmente importante, né? A gente sabe que os acidentes de trânsito são questões de saúde pública mesmo, e também tem a questão social, cultural e até política, né? Porque é todo um contexto envolvido. Uma coisa bem interessante que eu vi ultimamente foi uma pesquisa que o Instituto Sara fez com pacientes vítimas de acidente de trânsito. E um dos dados que eu achei um dos mais importantes que eles obtiveram na pesquisa com esses pacientes foi que todos, ou a grande maioria, aliás, acima de 90% deles, tinham um índice de escolaridade baixo. Então, a gente vê que, assim, na prática do dia a dia, essa questão de educação de trânsito mesmo, a questão até da escolaridade, do nível de educação da pessoa influencia muito, né? Uma coisa interessantíssima seria se a gente conseguisse colocar a educação de trânsito já para criança, né? E a gente vê muito jovem, inclusive, que não tem maioridade, né, pilotando principalmente moto. E essa questão da educação é, de fato, primordial, né? Sem educação, a gente não consegue diminuir esses índices, né? A senhora falou das crianças, e lá no Mensana também tem um trabalho muito significativo com crianças. A senhora também lida com crianças vítimas de acidente de trânsito? Eu nunca atendi criança vítima de acidente de trânsito. Graças a Deus, a gente tem um número baixo de pacientes desse tipo que chega no Mensana, né? Mas a gente sabe que existem, principalmente pela questão do uso incorreto da cadeirinha, né? A gente vê a cadeirinha colocada sem o cinto de segurança, né, sem estar fixada, ou colocada no lugar errado do carro, né, que ela tem o local certo, ou a criança dentro da cadeirinha sem o cinto de segurança, né, bem perigoso. E a questão dos atropelamentos, né, que é o que mais chega. Essa questão de atropelamentos é o que a gente vê em índice maior, embora que ainda é pequeno, graças a Deus, lá no centro de reabilitação. Era justamente a próxima pergunta que eu ia lhe fazer, justamente sobre isso, essa questão dos pedestres também. A gente destaca também a questão dos condutores, mas os pedestres que são vítimas de acidentes, muitos também ficam com sequelas, né? Ficam, sim. Inclusive, as lesões em pedestres costumam ser mais graves. Quando a gente busca pesquisas relacionadas a isso nos hospitais, então, eles veem que todos os pacientes que desenvolvem formas graves, a maioria deles, aliás, todos não, são pedestres, porque o corpo está totalmente sem proteção, né? Não tem nada que proteja, e geralmente, quando o carro vem em velocidade, o impacto é totalmente na pessoa e a pessoa desprotegida. Então, são pacientes que costumam ter múltiplas lesões e principalmente traumatismos cranianos, que são os mais difíceis de tratar e que estão correlacionados com o maior índice de morte por acidentes de trânsito. Com a sua experiência na área da fisioterapia e lidando com muitos pacientes, para a senhora a importância dos itens de segurança, cinto para os motoristas, capacete para os motociclistas, isso evita bastante as lesões? Com certeza. Estudos mostram que o cinto de segurança, quando usado corretamente, para a pessoa que está nos bancos da frente, eles evitam até 49% de lesões graves. E para quem está atrás, 75%. E o interessante é que no dia a dia, principalmente essa questão de educação que a gente falou, a gente vê que as pessoas que andam atrás usam menos cinto do que os que andam na frente. Porque aí entram as questões de fiscalização, né? Geralmente, quem está na frente usa o cinto de segurança porque é mais fácil de ser identificado numa câmera, de ser visto numa blitz, e quem está atrás é mais difícil a visualização. Mas quando a gente vai comparar esses números, se a gente pensar, 49% é menos que a metade, mas 49% menos de chance de sofrer um acidente grave é um número altíssimo, né? E 75% para quem vai no banco de trás, né? Essa questão desses avanços recentes que a gente teve no Código Brasileiro de Trânsito com relação a alguns anos atrás, por exemplo, a obrigatoriedade do airbag,
é um item também de segurança. A questão do airbag em si, dos freios ABS, também em alguns veículos sendo obrigatório. Esses itens também contribuem, né, para que esses números que a gente viu tão alarmantes sejam diminuídos, né? Sim, com certeza. A gente vê hoje em dia cada vez mais a tecnologia buscando melhorar até os sistemas de airbags, né? Então, tem carros que hoje em dia já tem o airbag lateral, tem o airbag que dispara com lesão na traseira do carro, que a maioria é na frente, né? Mas ainda é uma coisa que não é tão acessível, né? E o que a gente vê também em pesquisa é que a maioria dos itens de segurança, eles são testados primordialmente em homens. Então, o que acontece muito? Mulheres, quando estão utilizando o cinto de segurança e sofrem acidente, geralmente elas têm uma lesão maior causada pelo cinto de segurança, porque a maioria dos testes é feito em homem e o corpo da mulher é pequeno. Então, o que acontece? Às vezes o carro dispara o airbag, mas o cinto não consegue proteger ela totalmente e ainda assim ela consegue bater o rosto no volante. Então, a gente vê até essa questão cultural de que mais homens dirigem, então as mulheres, quando sofrem acidente de trânsito, mesmo os acidentes mais leves, tendem a ter um pouco de complicações maiores quando tem um biotipo menor, quando é uma pessoa pequena. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho de sempre da sua audiência. Todo sábado, você já sabe, né? Todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1. Eu lembro que também tem a reprise toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite no canal N2 Educação. E fica disponível nas redes sociais da TV LW e também no nosso site www.tvlw.tv.br. Conosco, a ESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Doutora, eu vou chamar agora a primeira participação no nosso programa, que é do Major Marcelino. Ele faz parte do Lions aqui em Arco Verde e é vítima de um acidente de trânsito. Vai falar um pouco sobre a sua experiência. Marcelino, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? Eu sou o Major Marcelino, presidente do Lions Clube Arco Verde, e venho falar neste vídeo sobre o mês Maio Amarelo, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade quanto ao respeito às normas de trânsito. Em 2011, o governo federal lançou uma campanha que seria a Década Mundial de Ações contra os Acidentes de Trânsito, onde encerrou em 2020, o ano passado. Essa campanha gerou uma redução de 20 mil mortes. Tivemos também mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, como implementação de airbag nos veículos, freios ABS, cadeirinhas e assentos no banco de trás para crianças, mudanças no limite de pontos da CNH, mudanças também na validade da CNH conforme a idade, entre outras. Isso quer dizer que as leis, as campanhas como o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito provam que ações educativas conscientizam a população e salvam vidas. Para se ter uma ideia,
A cada hora, 4 pessoas morrem de acidente de trânsito no Brasil. Dá mais de 35 mil mortes por ano. 16 pedestres morrem por dia no país. 20% dos acidentes fatais acontecem por causa do excesso de velocidade. Usar celular no volante já é considerada a terceira maior causa de mortes no trânsito. O Brasil ocupa a 5ª posição em número de mortes no trânsito no mundo. Eu também sou vítima de acidente de trânsito. Fiquei paraplégico. Por isso, eu venho pedir a você que está me ouvindo neste momento, faça sua parte, respeite as leis de trânsito, dirija pela vida. E eu tenho certeza que juntos iremos reduzir o número de mortes e acidentes no trânsito. Bem, doutora, a gente viu números importantes que o Marcelino trouxe. Eu também queria que a senhora comentasse a respeito do que ele falou e, claro, ele também sendo uma vítima. Isso, os números são bem altos, realmente, e preocupantes, né? Em vista que um número imenso de pessoas jovens estão hoje em dia impossibilitadas de exercer suas funções no dia a dia por causa disso, né? Lá no Mensana, hoje em dia, a gente tem 12 pacientes em tratamento com lesão semelhante à que Marcelino sofreu, né? Então, a gente vê que é um número que parece pequeno, mas é grande e é muito importante quando a gente leva em consideração como vai ser a vida da pessoa dali por diante, né? Uma coisa muito importante na fala de Marcelino também foi que a gente volta nas questões de educação, né? Essa coisa da pessoa precisar de uma punição maior, né? As leis precisarem ser mais rígidas para que as pessoas tenham consciência da gravidade que é a violência no trânsito, porque não deixa de ser uma violência, né? E os números que envolvem essa questão de uso de celular, embora se fale muito sobre isso ainda, né? E o baixo índice de fiscalização também, porque uma vez que baixa o índice de fiscalização, as pessoas também é como se baixassem a guarda, né? E aí começassem a vacilar mesmo no trânsito, né? A senhora falou dessas 12 pessoas que lidam lá no Mensana. Quais são as lesões dela que são semelhantes ao Marcelino? Elas estão também em cadeira de roda? E se estão ou não, como é que é feito esse trabalho com elas lá na fisioterapia aquática? Elas têm lesão medular, né? Que é quando a gente tem uma lesão do sistema nervoso, mas não é a nível cerebral, é na coluna, né? Então, dependendo do grau da lesão, de que parte da coluna foi atingida, então a gente vai ter, como eu havia falado um pouquinho antes, os tetraplégicos ou os paraplégicos, né? A lesão de Marcelino é uma paraplegia, né? Ele só não consegue mover os membros inferiores, né? Então, a gente tem 12 pacientes em atendimento atualmente com uma lesão semelhante à dele, né? Então, geralmente, esses pacientes são usuários de cadeira de roda, poucos evoluem com a possibilidade de marcha no futuro, com alguns dispositivos auxiliares, mas a gente sabe que, embora a ciência avance muito, mas em lesões neurológicas, a gente nem sempre consegue uma reabilitação completa, visto que o sistema nervoso tem uma dificuldade de se regenerar, comparado com os outros tecidos, né? Então, uma lesão mais grave e uma lesão que vai modificar mais o dia a dia da pessoa, visto que ela vai perder, provavelmente, a função social de locomoção maior, que é a marcha, né? Nesse trabalho de fisioterapia que a senhora faz lá no Mensana, quais são os equipamentos que são utilizados lá para que a gente tenha ideia de como é feito o processo lá lidando com os pacientes? Eu trabalho com fisioterapia aquática lá no Mensana, né? Mas durante esse período de pandemia, a gente não está funcionando o serviço de fisioterapia aquática por causa das questões de orientações gerais, de tentar diminuir a propagação do vírus, né? Mas a gente tem esse objetivo de reabilitar a funcionalidade da pessoa. Então, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, então não é só um fisioterapeuta, e geralmente são 2, um fisioterapeuta na piscina, um fisioterapeuta em solo, mais o terapeuta ocupacional, mais um psicólogo, nutricionista, enfermagem, então é uma equipe bem completa, isso facilita muito. Mas o que é que a gente busca? Devolver o máximo possível a funcionalidade da pessoa. Então, para algumas pessoas, devolver a funcionalidade é conseguir pentear o cabelo, conseguir escovar o dente sozinho, né? Quando a gente fala em reabilitação, a gente imagina que você vai devolver tudo que a pessoa tem, mas não é isso, né? A gente, às vezes, só quer que a pessoa tenha o máximo de funcionalidade e independência possível. Para os pacientes que têm lesões mais simples, como fraturas em membros, né? A gente trabalha mais com o fortalecimento muscular e com a questão do ganho de amplitude de movimento.
Porque principalmente pacientes que têm lesões de membros inferiores, como no joelho, eles perdem muito a extensão. Então, essa perna fica um pouco mais dobrada e nem sempre a gente consegue recuperar, dependendo do grau, né? Mas a gente tenta fazer com que essa pessoa consiga se locomover, consiga se agachar, né? Para a gente conseguir uma atividade mais com maior independência no dia a dia, né? E para os pacientes de lesão medular, o que a gente busca é o máximo de independência, né? Então, principalmente os pacientes com lesões graves que não têm prognóstico de marcha, a gente busca que ele consiga se transferir de cadeira de roda, então a gente trabalha através dos fortalecimentos musculares, para que ele consiga se transferir para a cadeira sozinho, para que ele consiga dirigir novamente, né? A moto, dependendo do tipo de lesão, é impossível, mas a gente sabe que hoje existem grandes adaptações de veículos que pacientes com lesões grandes conseguem, né? A questão das atividades, então, principalmente a terapia ocupacional, né? Meus colegas trabalham mais com essa funcionalidade voltada às atividades laborais, então, muitas vezes as pessoas começam a trabalhar com uma coisa totalmente diferente, mas conseguem voltar a trabalhar, né? Então, a nossa reabilitação é bem focada nisso, devolver a independência e tornar a pessoa o mais funcional possível. Eu queria que a senhora destacasse também esse trabalho que é feito no Mensana. Afinal, o centro é referência no estado todo, né? E recebe pacientes de várias regiões. São vários municípios que são atendidos, em algumas situações até fora do estado, né? Pessoas vêm para cá. A gente atende a terceira macro-região, né, de Pernambuco, que compreende a Sexta Geres, que é a nossa, a 10ª e a 11ª. Então, são 35 municípios que a gente recebe esses pacientes, que vai desde Itacaratu, Petrolândia, até aqui em Arco Verde. Então, é um lugar amplo, né? A gente consegue uma região extensa nisso. Então, a gente recebe pacientes de todas essas regiões, de outros estados não, a não ser que seja uma ocasião assim extraordinária, em que haja uma solicitação interestadual, mas a gente só costuma receber pacientes dessa terceira macro-região mesmo. Nesse tempo, atendendo lá no Mensana, qual foi a situação mais grave, o paciente mais crítico que a senhora já lidou? São vários, né? Isso, a gente tenta buscar aqui na mente. Mas o paciente mais crítico é o tetraplégico, né? Que aí é a pessoa quando tem geralmente uma lesão cervical mais alta. Alguns chegam a ter até dificuldade para respirar. Então, são as pessoas que têm um comprometimento maior, porque não conseguem mover membros superiores, às vezes têm dificuldade de respirar, têm dificuldade para as questões de higiene pessoal e até de utilização de banheiros. Então, o paciente mais grave, geralmente, é o tetraplégico, né? E a gente recebe sempre esse tipo de paciente. E é um desafio, né? Um desafio tentar conseguir um movimento mínimo de membro superior para a gente conseguir que essa pessoa seja um pouquinho independente para comer, para se vestir, né? É um trabalho bem difícil, né? Para o paciente também é muito difícil, as questões emocionais envolvidas, né? Porque um adulto jovem, como a gente vê os números, geralmente, né? Uma pessoa de, em média, 34 anos, com a vida totalmente ativa, de repente está totalmente dependente de alguém, né? A gente vai ter mais uma participação agora, que é do Geneildo Henrique. Ele é coordenador do GSVA, que é o Grupo de Socorristas Voluntários aqui de Arco Verde. Ele vai trazer um balanço para a gente, doutora, a respeito dos acidentes de trânsito aqui na nossa região, em que o grupamento foi acionado e também prestou socorro às vítimas. Geneildo, seja bem-vindo ao nosso programa. Alô, você que está acompanhando aí o Saúde em Evidências. Eu sou Geneildo Henrique, coordenador do GSVA, Grupo de Socorristas Voluntários de Arco Verde, e foi me solicitado aí o quantitativo de ocorrências que a gente pegou com vítimas de traumas, né, acidentes automobilísticos, tá certo? Então, estou trazendo aqui um pouco dos dados dos últimos 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril, tá ok? Só lembrando a você que o GSVA, ele só funciona aos finais de semana. Então, esses dados são de ocorrências no final de semana, tá ok? Então, vamos lá. Em janeiro, nós tivemos um total de 9 ocorrências de acidentes automobilísticos. Desses 9, 7 foram com motos, né? Um capotamento e um atropelamento. Isso no mês de janeiro. Mês de fevereiro foram 6 acidentes, onde dos 6, 4 foram com motos e 2 capotamentos, tá certo? Em março tivemos também 6 acidentes, desses 6, 5 foram motos e um capotamento.
E agora em abril, né, nós estamos fechando ainda abril, nós tivemos aí até então 6 acidentes, onde desses 6, 4 foram com motos e 2 capotamentos. Então, 2 detalhes interessantes. Moto, sem sombra de dúvida, é o que o GSBA mais atende. Não só o GSBA, mas todas as equipes de resgate. Acredito que os colegas bombeiros militares, pessoal do SAMU aí, onde tem aqui na região, tá certo? Motos, sem sombra de dúvida, são nossos maiores pacientes, né? Vamos dizer assim. Então, na maioria das vezes, sempre tem moto envolvida, né? Agora, um dado interessante foi a quantidade de capotamento, tá certo? Então, quero deixar um alerta aqui, principalmente para quem faz uso da estrada que liga Arco Verde à Pedra. Houve um aumento significativo na quantidade de capotamento nessa via, na maioria das vezes à noite. Então fica aqui o meu recado, os nossos dados, e se precisar de alguma coisa, o GSBA, o Grupo de Socorristas Voluntários de Arco Verde, está à disposição. 9111 0023, 9111 0023, o número que salva vidas. Valeu, forte abraço. O doutor Geneildo destacou aí o número cada vez maior também de acidentes com motos, né? É a principal vilã, né? Isso, a gente vê que 80% dos acidentes automobilísticos são com motocicletas, né? Foi um dado muito importante que ele trouxe, né? E outra questão interessante que ele trouxe foi referente a maior ocorrência em finais de semana. E a gente vê isso mesmo no dia a dia, né? A maioria dos pacientes se acidentam nos finais de semana, que são os períodos em que as pessoas saem mais de casa, que ingerem mais bebida alcoólica, né? Que se deslocam para outros lugares, como ele fala na estrada que liga Arco Verde à Pedra. E a gente sabe que tem uma zona rural extensa por ali, que as pessoas se deslocam muito para buscar esse lazer nas zonas rurais e acabam bebendo, dirigindo, né? O período da noite, que diminui a visibilidade também, né? A questão da luz, que diminui. E os acidentes de moto realmente são os que mais chegam. A gente vê, cada 10 pacientes que chegam, 8 foram acidentes de moto. A emergência do Hospital da Restauração, dados que eu também peguei lá, grande parte dos atendimentos é de pessoas, de vítimas de acidente de moto, né? E isso também causa um prejuízo muito grande para a questão pública, né? Para a saúde pública com relação ao financeiro, para lidar com esses pacientes nessa questão. A gente viu até no VT inicial um pouco dos números a respeito de indenizações, tanto quanto vítimas, também de pessoas que faleceram, né? Isso. Eu vi um estudo de 2015 que mostra que os valores pagos de indenizações em acidentes chegaram a 19 bilhões de reais. Então, são números altíssimos. E a gente vê que 80% em média dos pacientes que têm traumatismo craniano e lesão medular, que chegam em estado grave nos hospitais, também são vítimas de acidente de trânsito. E a restauração é referência para receber esses pacientes. Então, realmente, um grande número deles são deslocados para lá. Eu queria a sua opinião também sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia, até porque a gente tem uma dificuldade grande com relação aos leitos de UTI, né? Isso. E muitos desses pacientes que sofrem esses acidentes graves precisam de leitos de UTI. E agora, com a Covid-19 e toda essa demanda, fica cada vez mais difícil também atender, né? Isso. Embora que a questão dos leitos de UTI da Covid, os sistemas públicos tentam não tirar, entre aspas, dos leitos que já eram disponíveis para outras coisas, mas, mesmo assim, tem a questão dos profissionais, que fica diminuído o quantitativo de profissionais. E tem a questão do maior índice de contaminação pela Covid-19 no ambiente hospitalar, né? A maioria dos hospitais que são referências para receber pacientes vítimas de acidente de trânsito também são referências para receber o paciente que está com Covid. Então, é uma coisa que eu vivo sempre fazendo apelo mesmo assim, para as pessoas que eu conheço, que tenham essa consciência maior desse risco aumentado agora, porque o que a gente menos quer em qualquer situação é estar num ambiente hospitalar, num momento como esse. Pelo risco de não ter um leito de UTI, né? Pelo risco de se contaminar também, mesmo que não desenvolva a forma grave, mas a gente sabe que uma pessoa contaminada pode contaminar até 100 outras pessoas, né? Então, num momento como esse, é uma questão até de uma atitude altruísta, da gente pensar mais no próximo, né? E buscar se proteger para evitar que o sistema entre em colapso total, né? Como é que tem sido lidar com pacientes e com tratamento? A senhora é fisioterapeuta, tem contato próximo nesse período de Covid?
Como é que tem sido lidar com esses pacientes? Como é que tem sido os protocolos para que o trabalho continue? Foi um período muito difícil, principalmente o ano passado, né? Agora a gente já está com um pouquinho mais de experiência, né? Um ano de pandemia, a gente já consegue saber o que funciona melhor, o que não funciona, né? Mas o Mensana, inicialmente, no ano passado, parou as atividades presenciais em março e só retornou em julho. E durante esse período a gente ficou fazendo um acompanhamento online, né? À distância, dos pacientes e tentando orientar da melhor forma possível, né? A gente conseguiu 6.000 atendimentos online durante esses meses e conseguiu manter os atendimentos sem os pacientes ficarem abandonados, Como é que perdidos. foi essa questão do online? Muito difícil, né? Principalmente para essas profissões como a fisioterapia que exigem um contato manual maior, né? Então a gente se desdobrou, a gente aprendeu coisa que não sabia, a gente descobriu possibilidades novas, né? E conseguiu resultados muito bons, inclusive, com esse sistema. Mas voltamos ao atendimento presencial, né, com todos os protocolos. A reabertura aconteceu em 4 fases. E hoje a gente está com 100% dos atendimentos presenciais, o mesmo número que a gente tinha antes, né? Só a fisioterapia aquática, que não está funcionando ainda, porque o ambiente em que a piscina é colocada é um ambiente que tem pouca circulação de ar e tem a questão dos vestiários também, que tem pouca circulação, né? Mas a gente usa os EPIs, né? Principalmente a máscara, que hoje é o mais importante, né? E tem os protocolos de higienização de mãos, que também são importantes, as roupas. Então, a gente mudou até a questão do fardamento durante esse período. E tem sido um desafio. A gente sabe que, de qualquer forma, quando a gente sai de casa e tem contato com outra pessoa, a gente está correndo risco. Mas, em compensação, a gente fica muito feliz em ter retornado. Porque, durante esse período que ficou parado, a nossa lista de espera ficou imensa. Imagina, durante 4 meses parado, os pacientes chegando, sofrendo acidentes, por exemplo, e sem esse processo de reabilitação. Então, no âmbito de saúde pública, a gente sabe que daqui para frente, daqui a algum tempo, a gente vai ter um número de pessoas imenso que perdeu a fase inicial da reabilitação, né, por causa da pandemia. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Sempre agradeço o carinho da sua audiência. Todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1 e toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite no canal N2 Educação. Conosco a AESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos. Juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Você pode acompanhar nosso programa nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, e também pelo nosso site www.tvlw.tv.br. Doutora, a gente tem mais uma participação agora, que é do Dr. Arthur Medeiros, ele é ortopedista, também vai falar um pouco a respeito desses traumas e sequelas que ficam por conta dos acidentes de trânsito. Seja bem-vindo, doutor Arthur. Vou tirar a máscara aqui para falar melhor com vocês. Boa noite, Leidinéia. Boa noite, Tiago. Boa noite, telespectadores da TV LW. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as sequelas
deixadas nos pacientes envolvidos com acidente de trânsito. Existe um dado de um hospital de referência em São Paulo que 35% das fraturas expostas nesse serviço estão relacionadas a acidente de trânsito. E nesse tipo de lesão, acidente de trânsito, nós não podemos deixar de destacar a importância do acidente motociclístico. Se a gente for analisar os dados, de 98 até 2016, houve um aumento do número de carros em torno de 200%. Em contrapartida, o aumento do número de motocicletas na malha viária do país aumentou quase 700%. Então é um número bem expressivo, tá certo? E na medida que a gente aumenta o número de carros circulantes, principalmente nos grandes centros urbanos, a gente diminui a velocidade média de tráfego desses veículos, consequentemente diminuindo a energia dos traumas. E o contrário que acontece na motocicleta. Quando a gente aumenta o número de motos trafegando, você vai aumentar a exposição, principalmente dos motoqueiros e dos passageiros, a lesões ortopédicas, tá? Porque na moto não tem tanta proteção como num carro. Antigamente, o principal envolvido nas lesões traumáticas com acidente de trânsito era o pedestre. Hoje em dia, não. Hoje em dia já é o motociclista, tá? Em torno de quase 80%. E, em segundo lugar, o carona. Em terceiro é que estão os pedestres atualmente. Um levantamento da Secretaria Estadual de Pernambuco, estima-se que 60% dos pacientes internados na unidade de trauma aqui do estado, eles têm mais de uma fratura. E esses internamentos, eles costumam demorar em torno de 3 meses, tá? Então, o paciente passa bastante tempo internado para tratar essas fraturas. Isso tem um custo para o estado, em torno de R$152 mil cada internação dessa, sem falar no custo para a sociedade como um todo. Esse paciente normalmente é um paciente do sexo masculino, jovem, com baixa escolaridade, geralmente são motos com baixa cilindrada, e um terço desses acidentes eles estão relacionados no que a gente chama de acidente de trabalho, ou seja, ou o paciente estava trabalhando com a motocicleta no momento do acidente, ou se locomovendo de casa para o trabalho com esse tipo de veículo. Então a gente já percebe que hoje a moto é bastante utilizada nesse perfil da população. Foi-se levantado também que 3% dos acidentes envolvendo motocicleta eles evoluem com óbito, e 11% o paciente fica com alguma sequela grave. O que seria uma sequela grave? Seria uma amputação, uma rigidez no membro ou alguma fratura. Dentro das outras sequelas que nós podemos considerar estão as pseudartroses, quando a fratura não se consolida, a osteomielite, quando há uma infecção no sítio da fratura, e a rigidez articular. E aí a tecla onde a gente deve bater para haver uma luz no fim do túnel, para melhorar esse quadro caótico que a gente se encontra, é investir em políticas de educação de trânsito, principalmente em relação aos motociclistas, e políticas na questão da reabilitação. Esses pacientes, muitas vezes, não basta só o primeiro atendimento, a intervenção cirúrgica, mas eles necessitam também de um acompanhamento para minimizar as sequelas deixadas por esse trauma, que atualmente são traumas de alta energia, principalmente se tratando de acidentes em BR, tá? Então a gente não pode deixar de lembrar todos esses fatores, sem falar nos outros aspectos socioeconômicos que eu não citei aqui no vídeo, tá bom? Um abraço, pessoal. Bem, doutora, eu queria que a senhora comentasse também um pouco do que o doutor Arthur falou com relação aos traumas e também sequelas. Ele
frisou novamente, a gente até já conversou nos blocos anteriores, mas ele destacou também esse número elevado de motocicletas no país, né? Isso. Embora a gente veja dados no site do Detran, né, de que a frota nacional de moto ela é 29% do total, mas 79% a 80% dos acidentes são causados por motocicletas, né? Então é um número enorme, o maior meio de transporte, que causa mais sequelas, que causa mais acidentes de trânsito, ainda é a motocicleta. E como o Dr. Arthur falou, a questão sociocultural, né, da utilização dela. É um veículo de baixo custo, que geralmente se locomove com mais velocidade, que consegue entrar em locais mais estreitos, e hoje em dia é uma ferramenta de trabalho de muita gente, né? Com relação às amputações, doutor, o doutor falou um pouco a respeito disso também, das mutilações. Como é que é feito o trabalho de fisioterapia com essas pessoas que têm parte dos membros amputados? É feito esse trabalho e, se ele é feito, como ele é feito? Sim. É bem comum em pacientes que têm lesões bem extensivas em membro inferior, principalmente quando a pancada é lateral na moto, porque o membro está totalmente exposto, né? De ter um esmagamento e que a equipe cirúrgica não consiga restabelecer, né? E precise amputar. Então, a gente recebe também paciente com amputação. Nesses pacientes, a gente da reabilitação busca tentar recuperar o máximo possível a força muscular e a amplitude de movimento do coto, que é a parte da perna que foi preservada, né? Perna e braço, mas geralmente é em perna, quando a gente se refere a acidente automobilístico, né? Então, a gente tenta restabelecer a função daquele membro que sobrou, né? Para que ele possa ser protetizado depois. Lá no Mensana, a gente está abrindo a oficina ortopédica, ainda não está funcionando a 100%, porque a gente precisa dos convênios, né? Com o SUS, então é uma parte bem burocrática que já está sendo organizada, mas brevemente a gente vai ter a oficina ortopédica funcionando com a dispensação de próteses também. Hoje a gente não tem a confecção dessas próteses lá, mas a gente consegue dispensar alguns dispositivos de órtese e prótese também, que são terceirizados. Então, a gente vai fazer o trabalho total de reabilitação desses pacientes, quando a oficina estiver a 100%. Preparar o paciente para a colocação da prótese e reabilitar com a prótese para que ele consiga andar e voltar às atividades do dia a dia. Notícia boa, isso gera muita esperança em quem é vítima de Isso. acidente assim, né? Isso. Como é que é feito esse trabalho também de fisioterapia para esses pacientes que usam, que já estão com as próteses? Ele é contínuo ou leva um determinado tempo até o paciente se adaptar e aí ele segue a vida dele? Depende muito da lesão em si, né, de quanto a pessoa tem de membro residual, né, de que tipo de prótese ele vai usar e da idade do paciente também. Então, quando a gente fala em acidente automobilístico, a gente leva em conta que o grande número é em pessoas jovens. Então, geralmente, a reabilitação deles é até rápida. Quando é um paciente jovem, principalmente um paciente que já tinha uma vida ativa, que praticava atividade física, que tinha uma boa força muscular, essa reabilitação é bem rápida. Tem paciente que chega para a gente e com 1 mês, 2 meses já vai encaminhado para a equipe de colocação de prótese e já consegue iniciar a reabilitação pós-prótese, né? Então, geralmente, eles conseguem bem rápido. Coisa de 3, 4 meses de reabilitação, o paciente já consegue andar. Agora, como eu lhe disse, depende da idade, depende da condição física, né? Cada caso é um caso, né? Isso. Eu queria que a senhora detalhasse também mais a respeito da equipe. A senhora tocou no assunto da equipe que trabalha lá, que é uma equipe multifuncional, são vários profissionais. A função de cada um e como é que eles acompanham também a família, que fica um trauma na família também com a pessoa que sofre esse acidente, né? Sim, com certeza. A gente tem uma equipe multiprofissional lá no Mensana, que é composta por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiro, técnico de mobilidade, técnico de Libras e Braille, pedagoga, psicopedagoga. Então, é uma equipe bem extensa, né? E a gente consegue dar esse suporte ao paciente e à família. Com a equipe de psicologia, a gente trabalha geralmente interdisciplinar, que existe uma diferença do multi para o inter, que o multiprofissional a gente tem uma diversidade de profissionais atendendo o mesmo paciente, mas o interdisciplinar com um objetivo comum. Então, facilita muito a gente ter o profissional ali do lado, porque a gente consegue passar essas angústias que os pacientes trazem e conseguir esse trabalho conjunto para recuperá-lo, né? Geralmente, pacientes mais jovens, por mais que as lesões sejam traumáticas, por exemplo, em caso de amputação, né? Perder um membro, mas eles cursam positivamente, né? Com a adaptação da prótese e o novo estilo de vida.
Eu queria que a senhora falasse também do seu lado como profissional, a satisfação sua. A gente acompanha muitas vezes nas redes sociais e algumas histórias dessa superação dos pacientes, né? De lutar e de perseverar dia após dia na fisioterapia, no tratamento para recuperar os movimentos. Mas e a sensação do profissional? Eu acho que é muito gratificante também para a senhora que acompanha o paciente e vê essa evolução diária, né? Sim, sim, é muito gratificante e até emocionante falar sobre isso, né? Eu sempre digo isso, que a maior paga, né, a maior remuneração da fisioterapia é isso, é a gente participar desse processo de reabilitação. É como se a gente pegasse aquele paciente, às vezes, que perdeu até a esperança da vida e a gente consegue trazer ele de volta, dar função, trazer uma nova função, porque a gente não faz só reabilitação, a gente também faz habilitação, né, de habilidades novas, de conseguir trazer essa pessoa a uma vida funcional, né, a volta ao trabalho, a volta à convivência social. Então, eu vendo meu peixe, mas eu digo isso com muita sinceridade e com muita verdade, que a fisioterapia é uma das profissões mais bonitas que existe por isso. A gente consegue acompanhar o paciente por um longo processo, né, e ver ali de pertinho esses avanços. Não tem gratificação maior, né? A gente viu também muito a importância dos fisioterapeutas na área respiratória, né, também nessa questão das UTIs e a demanda e a falta de profissionais, né, que a gente teve logo no início da pandemia e nesses últimos dias também por conta do aumento dos casos. Na sua área também, como é que é a demanda desses profissionais para trabalhar e se tem algum envolvimento nessa questão da Covid também? Lá no Mensana a gente não trabalha com fisioterapia respiratória, a gente não tem essa modalidade de reabilitação, né? Mas a gente vê cada vez mais uma procura maior e, às vezes, a gente vê também até uma desvalorização da importância do fisioterapeuta nesse ambiente hospitalar do paciente COVID, né? Porque a gente é quem trabalha as funções pulmonares em si, né? A questão da ventilação mecânica, que grande número dos pacientes com COVID precisam dessa ventilação mecânica, né? E é uma parte da fisioterapia, assim, indispensável, porque a gente lida realmente como se fosse diretamente com a vida, né, do paciente, né? Então, no ambiente de UTI, o fisioterapeuta é um dos profissionais mais importantes, né? E, além disso, ainda tem as questões das sequelas que estão ficando nos pacientes pós-Covid, né? Muitas sequelas pulmonares e até motoras, neurológicas também já estão sendo desenvolvidas e cada vez mais estão chegando pacientes para reabilitação pulmonar, vítimas do Covid, né? A senhora falou de reabilitação e habilitação. Qual a diferença dos dois? A diferença é que, num centro de reabilitação, a gente atende o paciente que chega com um trauma posterior, como no caso dos acidentes de trânsito, mas a gente também pega pessoas com doenças ou alterações congênitas que chegam logo no início da vida. Então, são pessoas que ainda não desenvolveram suas habilidades, como, por exemplo, as crianças que nascem prematuras. Então, chegam bebezinhos para a gente com 1 mês de vida, 2 meses de vida, e aí a gente vai ajudar no processo de habilitação das funções. Eles vão aprender as funções. E para os pacientes também que chegam tardiamente, a gente consegue habilitar novas funções que eles não tinham. Por exemplo, o paciente que sofreu um trauma na medula e precisa de uma cadeira de roda, ele vai ganhar a habilidade de se locomover através da cadeira de roda, de se transferir, né, da cadeira para outros locais. Então, a habilitação está mais relacionada a isso, ganhar novas habilidades, né? Com relação a esses pacientes que têm lesão na medula, qual a chance de reabilitação deles, questão de porcentagem, a partir do momento que existe o tratamento? Depende de cada lesão? Depende de cada lesão, mas a gente vê que é indispensável o tratamento o mais precoce possível, né? Os pacientes que iniciam a fisioterapia mais cedo têm um prognóstico melhor. Lembrando que o que a gente quer nem sempre é devolver o que a pessoa tinha antes. A gente quer reabilitar ela dentro da limitação que ela tem, da deficiência adquirida, das possibilidades, para que ela execute novas funções também, né? Então, um grande número dos pacientes que chegam com lesões medulares, eles cursam positivamente nesse sentido, de aprender a se locomover sozinho. Tem as questões que estão envolvidas com os sistemas urinários, o intestino. Então, existe, no Mensana a gente não tem, mas existe uma reabilitação voltada a isso, porque nem sempre eles conseguem eliminar os seus resíduos naturalmente, precisam aprender essas novas coisas. Então, um grande número deles consegue ganhar novas habilidades, né? Mas se a gente for falar em termos de recuperar a marcha, por exemplo, a capacidade de andar é um número bem pequeno. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já.
está na Líder PE, a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência. Todo sábado ao meio-dia e também às quintas-feiras a partir das 8 da noite. E fica disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, também pelo nosso site. Acesse www.tvlw.tv.br. Conosco a ESA, Grupo LW, Líder Empresarial e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Eu lembro que a gente conversou durante todo esse tempo sem máscara, né? Mas a gente está respeitando aqui o distanciamento. A máscara é por conta do áudio, para que saia um áudio com melhor dicção para você, mas os microfones foram higienizados, a gente está aqui na distância segura, né, doutora? Tudo para levar as informações com precisão para você. Doutora, a gente está chegando perto do final, eu queria que a senhora destacasse mais um pouco a respeito da importância do Maio Amarelo, da conscientização, esse mês que está se iniciando agora, porque as pessoas sejam cada vez mais responsáveis no trânsito, porque a senhora sabe muito bem as sequelas dos acidentes quando acontecem. Isso, a gente precisa perceber, né, que isso não é uma questão só de saúde, é uma questão social, cultural e política, né? Quando a gente toma consciência disso, a gente começa a perceber a grandiosidade disso, lutar pelos direitos, principalmente dos mototaxistas e dos entregadores de aplicativo que precisam dessa proteção, né? E utilizar o que a gente tem mesmo de dispositivo de segurança. Principalmente os motoboys, né? Porque a gente tem um imenso número de dispositivos que quase nunca são usados. No máximo, a gente vê um capacete, às vezes mal colocado, né? Quando está usando. E a gente precisa utilizar o que tem, levando em conta as gravidades das lesões adquiridas. E eu digo para vocês com sinceridade, são graves, a maioria delas são graves, tem um processo de reabilitação, nem todos recuperam, né? Então, vamos tentar ao máximo utilizar os dispositivos de segurança e ter atenção e diminuir, se possível, até anular a utilização de celular, né, durante o tráfego. É outro problema, né, o celular. A gente até nem destacou, mas também muitas pessoas sofrem por conta do celular, usando o celular, né? Doutora, eu vou deixar o espaço para a senhora deixar suas considerações finais, seu agradecimento. A câmera é sua, fica à vontade. Muito obrigada. Quero agradecer o convite de vocês para falar sobre uma coisa tão importante, né, que a gente está iniciando agora o mês de maio, que as pessoas tenham mais consciência, né, da gravidade da situação que a gente está vivendo, levando em conta os acidentes de trânsito e a questão do Covid, a superlotação em hospitais, né? A gente faz um apelo mesmo que as pessoas sejam mais responsáveis e agradecer o espaço, né? Em nome do Mensana, mais uma vez, e da Fundação Terra, essa parceria tão boa que a gente consegue ganhar e levar tanta informação positiva, né? Obrigada, viu? Obrigado, doutora Leidinéia. Quero agradecer a você, nosso telespectador, pela audiência, agradecer a nossa equipe, o Arne Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.